Oi pessoal, após mandar os rádio threads todos para a casa do caralho semana passada, eu decidi iniciar essa semana, que vai ser minha última semana de férias, então vou tentar gravar o maior número de vídeos possíveis, sabendo que vai ser impossível os ouvintes acompanhar todos, né, por conta das obrigações diárias, mas eu vou entrar no assunto que tem a ver com o que foi trabalhado semana passada, mas é um pouco mais nobre, né, porque eu não vou fazer análise de comentários idiotas, né? Então vai ser uma coisa bem mais supralunar, né? E é um assunto bacana, muito importante para mim, e eu considero fundamental para qualquer pessoa que quer estudar e ter uma vida voltada genuinamente para o conhecimento, né? Quer crescer dentro dessa área, não precisa ser profissionalmente, mas espiritualmente. E aí o que eu fiz? Eu vou pegar um texto do Olavo, porque tem ninguém que explica melhor essa porra do que ele, e a gente vai comentando, né? No caso eu vou comentando à medida que eu achar necessário, que o texto é um texto muito importante, não é meu texto favorito dele, o texto favorito dele eu li quando eu soube da morte dele, mas esse texto é muito bom também, né? Eu descobri ele mais recentemente, né? Por isso que ele não foi lido na época eu nem conhecia ele. Ele, no caso, esse texto, né? O assunto é sobre solidão. A solidão, dentro do aspecto intelectual, tem um papel fantástico. Ela salva vidas, né? Melhora o sujeito, talvez mais lento do que gostaríamos, mas ela traz muito resultado produtivo. O resultado que ela traz é sempre bom, na verdade. Então eu vou lendo o texto e a gente vai fazendo algumas ponderações. Assim. O texto é um pouquinho grande, mas dá para ler, né? Então vamos lá. O Milagre da Solidão. Olavo de Carvalho, saudade desse velho. Revista Bravo, número 13, outubro de 1998, edição de primeiro aniversário. Lima Barreto foi, como Cruz e Souza e Machado de Assis, um dos meus heróis carlaianos de juventude. The hero as man of letters, o tipo do sujeito que, pela força da alta educação, se eleva acima do meio opressivamente burro e se torna um educador de seus opressores. Então aqui ele vai trabalhar com um conceito que muita gente não entende, que é o conceito de solidão moral, né? É aquele sujeito que tenta ser honesto em tudo que vai fazer da melhor maneira possível, né? Que se recusa a contar mentiras, né? E que se cobra muito e se entope de objeções a cada momento, nunca tendo a certeza real e completa, porque essa daí só dá pra se ter no paraíso, de que está realmente fazendo a coisa certa. Então você vai apostando suas fichas nas coisas certas, né? Deus é um bom lugar para você procurar, né? Na medida que a conduta moral das pessoas em torno desse sujeito é muito inferior àquilo que ele está apenas buscando, não é aquilo que ele se tornou. Porque ele não está pronto ainda, é aquilo que ele está se tornando e está buscando. Mesmo que esse processo de elevação esteja no começo, esteja sendo mais difícil do que se imaginou que seria, esteja dando muita merda, ainda assim, esse nível parco de condição humana ainda é superior à condição do meio. Tá? E aí, pela educação, o sujeito vai crescendo bastante espiritualmente. De tal maneira que ele vai acabar sendo uma espécie de referência para aquele grupo de pessoas que outrora o menosprezava. Antes do que Masashi Kishimoto estragar o Naruto, aquele mangá japonês, o Naruto, ele era assim, né? Ele era desprezado pelo meio, porque ele carregava um demônio dentro da barriga dele, demônio esse que 12 anos atrás havia destruído a Vila da Folha. O pai dele selou aquela merda na barriga dele e ele ficou com aquilo lá. Então quando as pessoas olhavam pro Naruto, não via uma criança,
uma pré-adolescente. Elas viam a raposa de 9 caudas. Né? Então fizeram Naruto uma espécie de bode expiatório. Todas as coisas que aconteciam de ruim na Vila da Folha era culpa do Naruto. Né? Naruto não tinha feito porra nenhuma, mas se for pra descontar raiva, desconta no Naruto. Né? Aí o Naruto falou assim, bom, quem que é o líder da vila? O tal do Hokage. Todo mundo respeita o cara, porque ele é o gostosão, é o bonitão, ele bate em todo mundo, é o ninja mais forte da vila, não tem pra ninguém. Né? Eu vou virar Hokage pra fazer as pessoas engolirem o meu título. Porque elas não vão gostar de mim de maneira alguma. Mas, como eu vou ser o ninja mais forte da vila, quando chegar um inimigo muito poderoso, eu apareço, dou uma surra no cara, as pessoas têm que ficar quietas, baixar a cabeça pra mim, me agradecer, porque eu sou o Bambambam. Né? Então é algo análogo a isso, não é isso especificamente, é algo análogo a isso. Né? O que tem de homólogo aqui? Né? Essa inversão, né, que o sujeito sai da condição de miserável e pela elevação do espírito se torna muito melhor do que aqueles que o oprimiam. Então é basicamente isso. Continuando. Que os 3 fossem pretos era coisa que não me comovia especialmente. A discriminação que você sofre como parte de um grupo tem sempre o contrapeso da solidariedade entre a multidão de coitados. Isso aqui é verdade também, né? Você pode ser humilhado por um grupo, mas aí tem um grupo de humilhados e você cria o grupo de humilhados. Tá? Aí fica o grupo daqueles que humilharam você e mais uma gama de pessoas. E as pessoas que foram humilhadas ali compartilhando suas dores. Isso acontece, grupos de feministas são isso, basicamente. Quanto mais o espelhem de um grupo, tanto mais você se sente integrado no outro. E sempre resta a esperança coletiva que os oprimidos de soja sejam os opressores de amanhã. Ruim mesmo é a discriminação que você sofre sozinho, sem o consolo da palavra, nós e das ideologias salvadoras, rejeitado, graças ao estima da diferença, mesmo pelos seus companheiros de raça, de religião, de bairro, de geração. Aí você não tem para onde correr. Você é o próprio Cristo na cruz, abandonado por todos, desprovido de semelhantes. Nenhuma ONG vai fazer lobby em seu favor. Nenhuma assembleia da Unesco vai denunciar que você é vítima de uma grossa sacanagem. A rainha da Inglaterra não vai estipendiar nenhuma fundação para socorrê-lo. Nenhum editorial do New York Times vai dizer que você é lindo e maravilhoso como João Pedro Stedley. O Stedley, não eu. Para todos os efeitos, você está excluído até mesmo da classe dos discriminados. Você é aquela mancha de meio milímetro no canto de uma foto do Sebastião Salgado. Então, assim, esse aqui é o tipo de discriminação moral mesmo, né? Quando você não tem, tipo, um grupo de oprimidos morais. Isso não existe. Pode procurar aí, fica à vontade. Não tem. Então, esse é um tipo de solidão que você passa de um jeito bem diferente de qualquer outro tipo de discriminação que você sofre. Essa aqui é a pior de todas. Pra você. Não tem nada que machuque mais do que essa. Mas, a longo prazo, ela te fornece algumas armas que nenhuma outra coisa no mundo te fornece. A gente vai ver agora. Só o sujeito que passou por essa situação sabe que existe no mundo um tipo de mal que supera tudo que a mídia denuncia e que, pensando bem, é a raiz da porcaria universal. Explico-me. O herói do primeiro romance de Lima Barreto, Recordações do escrivão Isaías Caminha, não sofre somente porque é preto e pobre. Ele sofre porque é um sujeito honesto, no meio de vigaristas. Um autêntico homem de letras, no meio de farsantes. Um gentleman, no meio de carreiristas vorazes e grosseiros. Enquanto preto e pobre, consolava-se olhando a multidão de seus companheiros de infortúnio. Mas quantos semelhantes teria ele nas qualidades excelsas que o destacavam e isolavam? Quantos irmãos tinha Cristo na cruz? A parte de Isaías que mais dói não é sua inferioridade social, é a sua superioridade moral. Mas Isaías traz ainda a marca do ressentimento racial. Ao escrevê-lo, Lima Barreto sente-se ainda um membro de uma determinada comunidade excluída e fala em nome dela. O livro ressalva, às vezes, que o desabafo direto e, quanto mais se aproxima de uma cópia literal da realidade empírica, mais perde em altitude. O próprio Isaías também é de pouca estatura. Ele é melhor que os outros, não mais forte. É débil e tímido. Reduz-se a uma vítima passiva das circunstâncias. Tudo se resolve numa horizontalidade deprimente e, como dizia Antônio Machado, quão difícil é quando todo barra, não barrar também. Quão difícil é quando tudo decai, não decair também. Um meio é tão podre que você acaba se ficando podre junto com ele.
Só que esse personagem, o Isaías, ele ainda tem aquele lance da opressão racial. Então não é só aspectos morais que se envolve na solidão moral, né? Tanto bem comentada pelos místicos da Alemanha, pelos místicos espanhóis da Idade Moderna, místicos franceses da Idade Média, Baixa Idade Média. É aquela coisa de você ir pro deserto, sabe? Você precisa ficar sozinho um pouquinho. No romance seguinte, Lima Barreto abdica de toda referência a uma injustiça social presente. O Major Quaresma não pertence a nenhum grupo discriminado. Não tem nenhum handicap que o identifique a esta ou aquela multidão de vítimas. Ele é autossuficiente na luta pela vida. É mais forte, mais inteligente e mais valente que seu antagonista, o presidente Floriano Peixoto. Quaresma não é discriminado porque algo lhe falte, mas porque tem força de sobra e a generosidade de querer ajudar o seu povo. Este segundo herói de Lima Barreto adquire assim uma altitude que faltava a Isaías. Ele já não é um personagem de um mero drama social, mas o herói de uma tragédia. Segundo Aristóteles, é essencial que o herói trágico seja um homem poderoso e especial. Fora disso, suas desventuras assinalariam apenas uma conjunção acidental de circunstâncias, suprimível e seu alcance de uma fatalidade cósmica inexplicável. Então, para além de problemas relativos à cor, à etnia, etc., o Policarpo Quaresma é um personagem assim, muito voltado para a solidão moral. É um sujeito muito inteligente, mais do que todos os brasileiros dentro do romance, né, evidentemente. E o drama do Quaresma é essa solidão moral isoladamente. Mas aí tem um porém, nesse segundo herói. Né? Essa coisa do Aristóteles aqui é porque assim, o herói trágico, ele é um cara tão especial, mas tão especial que o entorno dele é muito pequeno para ele caber, sabe? Ele é maior do que o próprio meio. Né? Um outro mangá que eu gosto bastante, One Punch Man, trabalha com isso, né? O Saitama é um personagem muito forte, ninguém pode com ele, ele derrota os inimigos com um soco, né? Ele é um herói trágico, tem uma especialidade gigantesca nele. Não tem ninguém parecido com ele, chega aos pés dele, né? Então a história do Saitama é todo um drama, né? Do Saitama louco procurando alguém que fosse seu semelhante, né? E ele não encontra nada. Né? A Bíblia apresenta Adão como um herói trágico até a criação de Eva, aquele que nomeia todos os animais e se sente distinto completamente da natureza. As Moradas do Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila não apresentam um romance, né? Não tem um herói, mas ela tenta convencer você da sua própria tragédia. Né? E você, na medida que vai subir nas moradas, você vai ficando cada vez mais só. Porque tem menos pessoas nesse nível espiritual. Você não vai encontrá-las em vida, você vai encontrá-las no céu. Então é natural que você vai ficando cada vez mais sozinho. Né? Então, assim, analogias entre literatura e espiritualidade pura e aplicada. Né? É basicamente isso. Bom, aí qual que seria o porém do Quaresma? Aí vem o Olavo explicando. Mas a derrota do Major ainda é parcialmente explicável. Ele é um gênio criativo, mas convenhamos, suas ideias são bem esquisitas. Ele tem esse resíduo de fraqueza, a meia loucura que o coloca no caminho entre o herói e o anti-herói. É por esse flanco que o inimigo consegue feri-lo. A morte de Quaresma nos deprime, mas não nos escandaliza com o absurdo completo. Há nela algo de razoável. O ideal do reformador era incompatível não só com o ambiente mesquinho da República Florianista, mas com a realidade do cor. Por quê? Porque o Quaresma ele era uma espécie de nacionalismo positivista, indianista, no sentido antropológico da palavra, não no sentido romancista. Né? A gente via, quem já leu o Triste Fim de Policarpo Quaresma, quando a gente via as ideias do Quaresma, a gente dava uma risadinha, sabe? Ele não era burro, ele só era meio esquisitão mesmo. Né? E aí, quando ele era acusado das suas maluquices, ele não tinha como se defender, porque ele era maluco mesmo, apesar de ser um pouco inteligente. Né? Então tem esse problema entre a inteligência parcial do Quaresma com a sua maluquice integral. Ele é um louco integral, com epifanias de sabedoria, que se escoam muito rápido ao longo do romance. Então aí acaba não sendo um herói completo. O Olavo ainda precisa de um arquétipo um pouco melhor, né, que ele vai encontrar no terceiro romance do Lima Barreto. Né. Esse último pretexto de injustiça é enfim abolido no romance seguinte de Lima Barreto, Vida e Morte de Gonzaga de Sá. O Gonzaga é um Policarpo Quaresma sem demência.
Um Isaías é um handicap da juventude e da timidez. É um grande homem em toda a extensão da palavra. E sua vida termina no isolamento e na resignação, mas não da derrota. Solitário entre seus livros, o sábio, desenganado, observa o mundo com um olhar sem ressentimento nem sentimentalismo, cheio de uma compreensão serena que lembra, por mais de um aspecto, a do conselheiro Aires, mas livre daquele resíduo de negativismo schopenhaueriano que foi até o fim a marca registrada de Machado de Assis. Ele está falando no Memorial de Aires, ele aparece no Isaú Jacó, tem um livro próprio que conta a história do Aires. A trilogia barretiana mostra-nos a evolução do ideal do humano do grande escritor. Retratada na gradação espiritual dos heróis, o jovem talentoso esmagado pelo mundo, o combatente exaltado e semilouco, o sábio estoico soberano e calmo que permanece de pé enquanto o mundo em torno cai. De personagem a personagem, há uma progressiva depuração e interiorização do ideal, que vai se afastando da situação empírica imediata, para se tornar cada vez mais universalmente humano. E na mesma medida, se desliga de todo ressentimento coletivo, para encontrar no sentido de uma vida não da vingança, mas no perdão. O perdão aqui não deve ser entendido na acepção beata e sentimental, mas no sentido etimológico de perdonare, completar o dom. Olha que coisa bonita. O mundo não nos persegue porque é mais forte que nós, mas porque é mais fraco. Ele nos persegue porque algo lhe falta, sabedoria. Como nos versos de Santa Ana. Word to chooseth not and better part. Ao superar o ressentimento coletivo, o sábio escolhe a melhor parte. E é o único que, no fim das contas, é rico bastante para ter o que dar. Gonzaga não é verdadeiramente derrotado. Expelido do mundo, prossegue a busca da verdade, sempre disposto a compartilhá-la com o discípulo que o procure. The hero as man of letters. O oprimido tornou-se educador do mundo opressor. Juntas, as três obras maiores de Lima Barreto formam um poderoso... não sei o que isso significa, não vou nem tentar pronunciar. O romance da vitória de uma alma sobre si mesma e, por meio disto, sobre o mundo. Eu acho que está até escrito errado, mas foda-se. A transfiguração do oprimido em benfeitor é um milagre que se repete incessantemente na história. Raramente houve um sábio, um santo, um mestre, cujo prodígio de generosidade não brotassem dos extremos de discriminação e solidão padecidos na infância, vencidos e superados pela alquimia da maturidade. É a mensagem final do Rei Lear. Ripeness is all. Mas isso não acontece àqueles que sofreram a discriminação sozinhos, sem ter uma raça, um partido, uma ideologia, uma ONG e fundações internacionais que se agarrar. Quem tem essas coisas não precisa atravessar o caminho de acesso interior. Pode encontrar alívio e reconforto na ilusão de que o ódio dos vencidos é um sentimento moralmente superior ao orgulho dos vencedores. Isso aqui é perfeito. O ódio dos vencidos é superior ao orgulho dos vencedores. O sujeito se apega a grupos e subtrai sua personalidade às exigências grupais. Aí ele tem uma espécie de sentimento e reconfortância psicológica, porque ele faz parte de um meio que pode protegê-lo de qualquer ameaça. Independente se é uma ameaça ou não, basta que ele se sinta ameaçado para que esse grupo intervenha, gritando, com histeria, aquela balbúrdia do cacete, para o sujeito se sentir abraçado. Ele não precisa crescer espiritualmente, ele pode continuar na mesma miséria espiritual que ele tem. Basta que ele se alimente das benesses do grupo, em troca disso, devendo permanecer no mesmo estágio de adolescência primaveril, até os convéses do fim da sua vida, seja aos 80, até os 105 anos de idade, não importa, que ele recebe esse apoio. Mas isso não é a sese do herói, não é o sujeito que vai superar o meio, de tal maneira que não precisa dele para quase mais nada. Ele consegue se virar sozinho em praticamente tudo na sua vida. Não. Ele vai necessitar de cada vez mais pessoas para afagar as suas carências, os seus traumas. O sujeito que fica sozinho, ele aprende pela solidão se livrar de tudo isso. Tá entendendo? Isso é muito importante. Eu já vou completar daqui a pouco. Pode escapar da solidão fundindo-se na massa vociferante dos companheiros de partido, sonhando morticínios justiceiros que serão, na sua cabecinha imunda, a apoteose do bem. Foi dessa ilusão sangrenta que a leitura da trilogia de Lima Barreto me libertou, mais de 30 anos atrás. Tá falando talvez do tempo que ele era comunista.
A diferença entre povo opressor e povo oprimido é apenas questão de ocasião, e a solidariedade com os oprimidos é apenas o véu ideológico que busca embelezar e legitimar de antemão os massacres de amanhã. Esse reconforto ético é, no fundo, uma fuga da consciência. Todo povo oprimido esconde os lances vergonhosos da sua própria história, para poder acreditar-se melhor que os opressores. Não há um só movimento de libertação e de direitos que não se funde nessa mentira essencial, e que se afia aos espetos de futuros holocaustos. Durante um milênio, faraós negros arrancaram sangue do lombo semita, para terminar sendo vendidos como escravos, e hoje tentar comover o mundo com seu discurso contra os judeus comerciantes de escravos. Agora já começa a ficar mais parecido com o Olavo, né? Os alemães encontraram na humilhação coletiva a inspiração para perseguir os judeus, e a fumaça do Holocausto ainda santifica o fuzil israelense a cada tiro que dispara sobre um palestino armado de pedras. Isso aqui é verdade. Reinhold Niebuhr assinalava a diferença de nível ético estrutural e intransponível entre o indivíduo e a comunidade. Para o indivíduo, o sofrimento pode ser o princípio da sabedoria. Para a comunidade, é o motor da violência, que puxa o carro da história na direção da fornalha ardente, em cuja beirada um cartaz anuncia Justiça e Paz. Isso aqui o René Girard provou também. Tá? Isso aqui tem respaldo antropológico, inclusive. Em face disso, a serenidade de Gonzaga de Sá é a resposta final aos padecimentos do jovem Isaías de Caminha. E o heroísmo semilouco de Policarpo é uma etapa a ser vencida no caminho do entendimento. Assim acaba o texto, do jeito bem olaviano. Não preciso nem comentar muito, tá perfeito. O que acontece é o seguinte. Tinha falado semana passada que a inteligência pode ser medida como parte integral, não apenas exercício da memória. O exercício da memória é muito pequeno. É preciso que você tome a inteligência para além da memória. A inteligência faz uso da memória. Se o sujeito não tiver memória, por problemas possivelmente neurológicos, sei lá, 1000 anos atrás eu diria que esse sujeito não foi feito para a vida intelectual, mas a gente tem tanto medicamento hoje em dia, tanta droga, tanto entorpecente que ajuda a melhorar o foco, não precisa necessariamente ser tarja preta, um remédio caro, pode ser tarja vermelha, um remédio mais barato, de 15 a 60 reais, que dá para pagar, e alguns deles até o governo fornece, que aumenta o seu foco e dá para estudar. Hoje em dia não tem desculpa para ser burro. Só, sei lá, se o cara nascer sem cérebro, mas ele vai morrer em pouco tempo. Né? Então, não tem desculpa mesmo. Eu já conheci crianças com síndrome de Down que eram muito mais inteligentes do que eu. Tem um negócio impressionante mesmo. Então dá para aprender. Não estamos mais numa era sem tecnologia. Dá para aprender bastante. Mas enfim. A inteligência faz uso da memória. Sem memória, o sujeito vai ser uma espécie de Nietzsche, uma coisa meio cigarra mágica. Ele vai ter uma ideia. Por mais genial que seja essa ideia, se ele não escrever no papel, fudeu. Porque no dia seguinte ele vai esquecer, ele nunca mais vai relembrar daquela ideia genial e a humanidade não vai poder colher os frutos do seu pensamento magistral. Vai ser um treco meio enigmático. O Nietzsche era assim também, mas tinha coisa que ele registrava no papel. Então, mesmo se o Nietzsche esquecia, estava no livro. A gente consegue ler o livro. Então, às vezes, vai acontecer do Nietzscheano ter uma memória melhor do que o seu mestre. Isso acontece às vezes. Não só com Nietzsche, tá? Não só com Nietzsche. Se o cara não escrever, ferrou. Não vai nem saber o que ele pensou, não está escrito, ele não lembra também. Não ensinou para ninguém, por via oral, então não tem o que fazer. Então, assim, inteligência na memória. Não é porque o sujeito passa no vestibular difícil, para medicina, na USP, ele forma médico, que ele vai ser um cara inteligente, tá bom? Ele, durante a sua preparação para o ensino para o vestibular, ele precisou fazer uso da memória, decorar coisas. E através de decoreba, ele entrou na faculdade. Através de decoreba, ele passou na faculdade. Agora, se você entregar um caso concreto, enigmático, que não há dicas, não é uma prova, é uma pessoa real, para ele entregar um diagnóstico elementar, pode ser que ele falhe miseravelmente. Médicos já fizeram diagnósticos errados das minhas doenças várias vezes. Por quê? Mas como é que consegue passar? Porque consegue, ele só precisou decorar coisas. É assim que funciona, cara. Você decora coisas, tá ótimo. Você não precisa entender, só precisa decorar. Tá? É simples assim. Você acha que no meu curso de história eu preciso virar um gênio de análises históricas? Não, se eu decorar técnicas de análise, se eu decorar a tese do autor que vai do livro específico que vai ser cobrado na prova, eu tiro nota.
Não preciso fazer muito esforço. Dá para passar sem grande esforço. Porque é um curso fácil. Pega um curso mais difícil, vai ter que decorar mais coisa, mas dá para fazer. Né? E aí o cara vira um profissional de merda. Por quê? Porque ele trabalha com um elemento que a inteligência usa para preservação de suas conquistas. A memória é isso. A memória é preservação das conquistas. Isso está muito bem provado num livro chamado Filosofia e Cosmovisão, do Mário Ferreira dos Santos. Isso aí está na parte 1 do livro, isso aí está resumido, explicado, demonstrado, tintim por tintim, ponto por ponto. A memória, assim como a razão, é uma economia de esforço. Você não precisa fazer o mesmo processo racional várias vezes no objeto. É o mesmo objeto, você faz uma vez só. Você grava propriedades e executa, a partir de esquemas mais altos, aquilo que outrora você percebeu pela primeira vez. É assim que funciona. Inteligência faz uso da memória, ela não é a memória. Tá? Isso é um pensamento abundante na população do mundo inteiro. Essa coisa que o sujeito que tem uma grande memória, ele é um sujeito muito inteligente. Né? Então, assim, como é que você explica casos de retardados mentais que são calculadores prodígios? É assim que os psicopatas estão bem na sociedade. Porque eles usam a memória, conseguem grandes cargos, têm uma aparência de um sujeito tremendamente respeitável. E não é respeitável de maneira alguma, é um monstro. Mas o sujeito com altíssima memória consegue encantar pelas coisas que ele lembra. E aí ele consegue, no mundo de hoje, totalmente utilitário, capitalista, empresarial, aquela coisa asquerosa, ele consegue ocupar grandes cargos, ele consegue ser neurocirurgião, ele consegue ser juiz de direito, ele consegue ser presidente da república, ele consegue um monte de coisa, sendo um completo boçal. E às vezes, pior que isso, um monstro moral descarado. Tá compreendendo? Então assim, a inteligência vai ser analisada não pelo uso da memória propriamente, mas pela sua responsabilidade moral, ou seja, sua honestidade, para com seu estudo e para qualquer outra coisa na sua vida, tentar ser honesto o mais frequentemente que você conseguir, né? Ser honesto, se possível, o tempo inteiro, todo momento, independente de suas crenças, suas cosmovisões, mas ser honesto é ser honesto. Então você combate a mentira interior e você procura não conjunturas, não cargos, mas a própria realidade das coisas. E para de ser enganado na medida que para também de enganar o próximo. Né? E senso de proporções, que é humildade. Né? Você saber aonde você está, quem você é, de onde você veio e para onde você quer ir. Né? Então, sem se comparar com os outros, se comparando com pessoas mais inferiores a você, e aí chegando à conclusão arrogante de que você é o bambambam, o gostosão do pedaço, que onde você chega você abafa a banca e o resto não tá com nada, ou se comparando a pessoas que são mais inteligentes do que você e se sente um miserável, um pouco coitado, que não serve para nada, enquanto que na verdade você pode não servir para uma coisa ou outra, mas tem outras coisas que você serve. Você não é um inútil completo. Não existe isso. Sempre dá para fazer alguma coisa. Então a inteligência real, ela passa pelo processo de meditação. Uma meditação é uma coisa que ninguém pode fazer por você. Você tem que fazer sozinho. Então ela implica solidão. Solidão moral. Quando você está sozinho e você vai fazer um balanço do que você realmente sabe e do que você está chutando apenas. Olha, isso aqui eu não sei mesmo, eu falo essas coisas, mas não tenho certeza. E aí você vai se policiando. De tal maneira que você vai encontrando um equilíbrio entre a realidade das coisas e a autoconsciência. Elas se alinham como planetas em períodos específicos. A diferença é que esses planetas se desalinham outra vez. Você não, você vai ficar alinhado com a realidade das coisas. E ficar alinhado com a realidade das coisas é ficar alinhado com a verdade. E Cristo é a verdade. Então você se aproxima dele. Por isso que os medievais, como Hugo de São Vito, ensinavam aquilo que chamavam de pedagogia moral. Implicava essa solidão. Quando os místicos estavam tendo problemas com a comunidade cristã, ao invés de ficar gritando, esperneando e enchendo o saco, eles iam para uma área deserta e ficavam lá 2, 5 anos. Voltavam irreconhecíveis. Ninguém tirava mais o cidadão do sério. A paciência infinita.
Por quê? Porque ele aprendeu a se alinhar com a realidade das coisas. Então ele sabe os motivos. Ele tem aquela coisa dos hebreus, né? Ele tem a emunab, né? Aquilo que Deus revela, né? A verdade para os hebreus é emunab, o que Deus revela. Ele tem tudo isso. Então, assim, é fundamental para o exercício da vida intelectual parar, primeiramente, de achar que inteligência é memória. Porque o cara passou no concurso, o cara passou no vestibular, o cara é juiz de direito. Só que, cara, o que eu mais encontrei de gente idiota ocupando cargos altos, gente que assim, tem um nível de inteligência de uma criança, mas consegue decorar as coisas. Então, se eu pegar um artigo lá do escafundó do Judas num código, do Código Penal, e pedir pro cara descrever e explicar, ele explica. Porque o cara é burro. Ele tem memória boa. Ele consegue lembrar das coisas que ele lê, das coisas que ele escuta. Mas o cara é burro. E, como eu já falei, às vezes pior do que isso. É burro e um monstro moral. É um cretino. Mas tem um monte de gente assim. Então para de achar que só porque o sujeito consegue decorar as coisas ele é inteligente. Esquece isso. Não funciona, isso nunca funcionou. As maiores mentes, elas tinham uma boa memória, mas elas tinham mais do que isso. E tem algumas mentes que tinham uma memória ruinzinha e mesmo assim eram muito inteligentes. Tá? Então, pelo amor de Deus. Segundo, enquanto o sujeito não aprender a ficar sozinho, ele não consegue combater a mentira interior. Então ele vai externar algumas doses de verdade com doses de mentira, que ele não sabe discernir, porque ele não pensa a respeito disso. Então, enquanto você não combater a sua mentira interior, enquanto você não souber o que é uma inteligência real e genuína, enquanto você ter certeza que você não é um desgraçado, moralmente falando, você vai cometer injustiças, você vai mentir pra cacete, né, cometendo injustiças sobre bandeiras de justiça. Você vai mentir pra cacete, você é uma pessoa muito vazia, mas está naquela aparência de infinita superioridade. E aí você vai ficar cada vez mais idiota. O idiota, por definição, é aquele que reduz as coisas à própria pequenez. Enquanto você não se conectar com todos os milênios que o antecederam, né, pegando aquilo que é de melhor na humanidade, você vai ser essa bosta aí, entendeu? Aí você tem que ver, você quer ter uma carreira intelectual do Leibniz ou do Leandro Carnal? Você escolhe o que você acha melhor. Então é basicamente isso. Aprendam a ficar sozinhos. Dói no começo, mas vocês não sabem o bem que isso faz.